Você acha que Deus te esqueceu? Mas será mesmo que ele se afastou? Ou será que é você que parou de escutar? Há momentos em que o silêncio de Deus é tão pesado que parece ecoar dentro da alma. Você ora, implora, grita e nada acontece. Nenhum sinal, nenhuma resposta, nenhum movimento. É como se o céu tivesse se fechado e toda a fé que você tinha começasse a se desmanchar aos poucos. Mas e se eu te dissesse que esse silêncio é parte do plano? Que o que você chama de abandono talvez seja apenas um teste? Pense um pouco. Todo herói na Bíblia enfrentou o deserto antes da promessa. José foi traído pelos irmãos, vendido, humilhado, esquecido numa prisão, e mesmo assim continuou fiel. Davi foi ungido rei, mas viveu anos fugindo como um criminoso. Jó perdeu tudo o que amava, família, saúde, riqueza, e ainda assim declarou: O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Nenhum deles entendeu o que estava acontecendo na hora. Todos tiveram que atravessar o silêncio antes de ouvir o som da vitória. Deus sempre observa no silêncio. Ele vê como você reage quando não tem plateia, quando ninguém te aplaude, quando o mundo inteiro parece virar as costas. É nesse momento que ele mede a tua fé, porque é fácil levantar as mãos e dizer, eu creio, quando tudo está dando certo. Difícil é continuar acreditando quando tudo parece perdido. É aí que o teste começa. E às vezes, o teste mais difícil de todos é não ter resposta nenhuma. Você já percebeu que, quando tudo está bem, a gente mal ora? Quando a vida flui, quando o dinheiro entra, quando os amigos estão por perto, a gente até esquece que Deus está ali. Mas quando tudo desaba, quando a solidão grita, quando as portas se fecham, quando a alma dói, é aí que o coração se dobra. Deus sabe disso. É por isso que Ele permite o deserto, não para te destruir, mas para te moldar. O deserto não é o fim, é o lugar onde Ele te prova, onde Ele limpa a tua fé, onde Ele tira tudo que é superficial, para te deixar apenas com o essencial. Porque quando não resta mais nada, o que fica é o que é verdadeiro. No silêncio, Deus não está ausente. Ele está trabalhando em segredo, preparando o cenário, alinhando tudo o que você ainda não pode ver. Muita gente desiste no meio do processo porque acha que Deus os abandonou. Mas Deus nunca abandona. Ele apenas se esconde para ver se você vai continuar buscando. O silêncio de Deus é como a prova de um mestre. O professor não fala durante o teste. Ele observa. Ele quer ver o quanto você aprendeu. E talvez agora você esteja vivendo o momento mais difícil da sua vida. Mas é justamente aí que Ele está mais perto. Tem horas que você olha para o céu e diz, Senhor, eu não aguento mais. E Ele responde com o silêncio. Mas esse silêncio não é frieza, é propósito. Porque se Ele te responder antes da hora, você não vai estar preparado para suportar o que vem junto com a resposta. Às vezes Deus te nega algo que você quer agora, para te dar algo que vai durar para sempre. Você pede pressa, mas Deus trabalha em processos. Você quer o resultado, mas Ele quer transformação. O que Ele está construindo em você é maior do que aquilo que você pediu. Mas para chegar lá, Ele precisa ver se a tua fé é real, ou se é apenas conveniência. Porque muitos só creem enquanto estão recebendo. Quando o vento muda, a fé se dissolve. Mas quem permanece firme mesmo sem entender, esse é o tipo de pessoa que Deus levanta. Lembra de Abraão? Deus prometeu um filho. E, quando o filho finalmente nasceu, Deus pediu que ele o sacrificasse. Parecia absurdo, mas Abraão obedeceu. E quando levantou o cutelo, Deus disse, agora sei que temes o Senhor. Deus não queria o sacrifício. Ele queria ver o coração. E é isso que Ele faz com você. Ele não quer o teu sofrimento. Ele quer ver se o teu coração ainda o busca no meio dele. Quando você passa pelo silêncio, o inimigo sussurra. Tá vendo? Deus te esqueceu. Nada vai mudar.
você está perdendo tempo. E é nesse ponto que muitos desistem, porque a voz do medo é mais alta que a voz da fé. Mas a verdade é que o diabo fala alto quando sabe que está prestes a perder. Ele tenta te confundir, te fazer achar que o céu está fechado, quando na verdade Deus está apenas testando o quanto você confia mesmo sem ver. Você já pensou que talvez o que dói hoje seja justamente o sinal de que Deus ainda te ama? Porque se Ele te deixou sentir a dor, é porque Ele ainda está moldando algo dentro de você. O pior castigo seria o esquecimento completo, quando Deus se cala e te deixa seguir o teu próprio caminho, sem correção, sem cuidado. Mas se Ele te prova, é porque ainda acredita em quem você pode se tornar. Nada é por acaso, nenhuma lágrima é desperdiçada. Cada noite em claro, cada oração sem resposta, cada porquê engasgado, tudo tem um propósito. Você pode não entender agora, mas um dia vai olhar para trás e perceber que o deserto foi o melhor lugar em que poderia ter estado. Porque foi lá que você aprendeu a depender só dele. Deus ainda está te observando. Ele te vê lutando, chorando, tentando se manter de pé. Ele sabe o quanto dói e ainda assim te pede para continuar. Porque quem permanece de pé na escuridão é quem vai brilhar quando a luz voltar. A fé verdadeira não se mostra no palco, mas no bastidor, não nas vitórias, mas nas feridas. E talvez, agora mesmo, Ele esteja apenas observando, vendo se você vai continuar acreditando, mesmo sem entender, vendo se você vai permanecer, mesmo sem sinais. Porque é isso que separa os escolhidos dos que apenas dizem crer. Os escolhidos não desistem, mesmo quando o mundo desaba. Eles confiam, mesmo sem ouvir. E é isso que Deus quer ver em você. O que você está enfrentando hoje não é o fim, é o meio. E o meio sempre parece o pior lugar. É quando você já andou demais para voltar, mas ainda não chegou para descansar. É quando o corpo cansa, a mente grita e o coração quer parar. Mas é também no meio que os milagres acontecem. Foi no meio do mar que o povo de Israel viu o impossível acontecer. Foi no meio da cova que Daniel viu a fidelidade de Deus. Foi no meio da prisão que José foi lembrado. E é no meio da tua luta que Deus está prestes a agir. Então, não desista agora. Não é hora de parar. Continue orando, mesmo que pareça em vão. Continue acreditando, mesmo que o mundo ria de você. Continue firme, porque o céu ainda está te observando. E quando menos esperar, o silêncio vai se quebrar. E o que Deus estava preparando no escuro vai se revelar à luz. Mas Ele só vai revelar quando ver que você aprendeu a confiar mesmo sem entender. Quando ver que a tua fé não depende de milagres, mas de convicção. Porque Deus não precisa provar nada para quem realmente crê. E quem crê, não precisa ver. Talvez o teu deserto dure dias, meses, até anos. Mas lembra, o tempo de espera nunca é tempo perdido. É tempo de preparo. O que parece demora é, na verdade, Deus te fortalecendo para suportar o tamanho da bênção que vem depois. Ele não quer te dar algo que vai te destruir. Ele quer te dar algo que vai te elevar. E quando o silêncio acabar, quando o céu se abrir, você vai entender. Vai olhar para trás e dizer: agora faz sentido. Agora eu entendo por que ele se calou. E então, tudo vai valer a pena. Deus ainda está te observando. Mesmo agora, enquanto você escuta essas palavras, Ele vê o teu coração. Ele sabe do teu esforço, da tua dor, da tua vontade de desistir. Mas Ele também sabe da tua força. E é essa força, mesmo cansada, que está te sustentando até aqui. O silêncio de Deus não é ausência. É presença disfarçada. Ele está aí, no meio da tua confusão, no meio da tua espera, no meio da tua dor. E se você permanecer fiel, mesmo quando tudo parecer perdido, vai ver o impossível acontecer diante dos teus olhos. Não é o fim. É só o intervalo entre a prova e o milagre.